8h20. Repita. 8h20. E hoje o Jornal da Manhã recebe a delegada-geral do Estado, Ana Cláudia Saraiva. Ela vai falar com a gente sobre a ação do Ministério Público que pede aí a nomeação dos aprovados do concurso da Polícia Civil. Bom dia, delegada. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia a toda a bancada. Obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição para esclarecimentos e para responder todas as perguntas. Delegada Ana Cláudia, prazer, uma alegria recebê-la aqui. A gente conhece sua luta dentro da Polícia Civil, dentro e fora do governo, e hoje a senhora vem tratar desse assunto. Mas antes, delegada, eu só queria perguntar para a senhora, um caso que chamou muita atenção, se a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, se ela vai atuar diretamente, se ela foi chamada para atuar nesse caso da juíza Potiguar, que foi morta em Belém. Que foi encontrada morta em Belém no dia de ontem. Há uma possibilidade de uma investigação paralela ou ajudar os trabalhos no Pará? Não recebemos ainda nenhuma requisição oficial, mas estamos à inteira disposição aqui, até porque é um caso mais um caso de violência, que chama atenção, lamentável. Uma jovem, no início de uma vida profissional brilhante, um cargo importante em benefício da sociedade, lamentamos, e nos colocamos à inteira disposição já do chefe de polícia, do Pará para colaborar com esse processo naquilo que for necessário. A opinião pública espera uma explicação, o que ocorreu com a juíza da cidade de Martins, um crime que realmente, uma morte, por enquanto a gente chama de morte, que chocou a todos nós, porque ela foi encontrada morta dentro do carro ontem, aproximadamente por volta das 6h30 da manhã, a versão contada pelo marido, e foi ele mesmo que levou o corpo dela para a delegacia de homicídios, e ela atuava na comarca de Martins. Exatamente. Então, acredito que os esclarecimentos em torno desse fato, há muitas perguntas a serem respondidas, e a sociedade, então... vai querer, e a polícia está disposta a ajudar. Totalmente. Delegada Ana Cláudia Saraiva, a senhora que responde hoje pela pasta da Segurança Pública, é uma das que falam pela Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. A gente acompanhou ontem o Ministério Público, antes de ontem, o Ministério Público pedindo aí a inclusão desses concursados no quadro que eles fossem contratados pelo governo do Estado. Qual a posição do governo nesse momento diante da solicitação do Ministério Público Estadual? Bem, o governo tem isso como uma prioridade já desde o início da gestão. Quando a governadora, inclusive, me convidou para assumir a chefia da Polícia Civil, naquela ocasião, naquela primeira conversa em 2019, ela já determinou que essa era uma das prioridades, que era compromisso dela. Ela acompanha a dificuldade da Polícia Civil, do sistema de segurança pública, que vem com efetivos em defasagem há muitos anos. A Polícia Civil são mais de 12 anos sem concurso público. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 25 anos como delegada no Rio Grande do Norte. Só foram 2 concursos dentro desse período. O edital 2008 e agora esse edital. Então, são muitos anos entre um concurso e outro. E, diante desse quadro, a governadora, ciente disso, já em 2019 determinou que nós, como gestor da Polícia Civil, nós, como gestores da Polícia Civil, dessemos total prioridade para resgatar o processo, que havia um processo antigo, que nós resgatamos e tomamos todas as providências administrativas que possibilitaram o lançamento do edital em 2020. Naquela ocasião, como todos sabem, existe um parecer do Tribunal de Contas do Estado, em razão dos limites prudenciais, que só permite contratação para reposição, por falecimentos e aposentadorias. Sai um, entra outro. Isso. Então, naquela ocasião, o edital, quando o lançamento do edital, em 2020, havia 24 vagas desocupadas nessas circunstâncias para escrivães, 47 para delegados e 260 para agentes. Então, essas são as vagas do edital, que é a lei do concurso. Entretanto, em razão desse efetivo, desse longo tempo sem realização do concurso público e toda a nossa defasagem de pessoal, a governadora já determinou que nós procurássemos todas as formas de fazer esses levantamentos de forma atualizada para ampliar essas vagas. Então, agora, por ocasião da convocação para o curso de formação, que é importante dizer que o concurso ainda está em andamento, porque o curso de formação, ele é etapa do concurso, é a última etapa. Inclusive, ele é eliminatório, ou seja, durante o curso de formação, aqueles classificados
que não forem considerados, eventualmente, se algum não preencher os requisitos, poderá, inclusive, ser eliminado. Então, o concurso ele ainda está em andamento. E aí, nós agora atualizamos, por determinação da governadora, esses números, né, dos cargos vagos, tanto de agentes, escrivães e delegados. Isso nos permitiu chamar o dobro, convocar o dobro do número de escrivães, que só eram 24 vagas. Nós estamos chamando 50 escrivães, 50 delegados e 300 agentes. Então, essa determinação da realização do concurso, da convocação do curso de formação e, consequentemente, contratação, já é algo que vem desde o início da nossa gestão. A gestão, ela trabalha com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sou ordenadora de despesa, sou obrigada a cumprir o que a legislação estabelece, o Tribunal de Contas estabelece. Então, nós temos que fazer um planejamento estratégico dessa reposição de forma bem responsável, ou seja, de forma que o Estado tenha condições financeiras de pagar. Por exemplo, agora no custo de formação já se paga 50% do salário desses servidores. Mesmo eles não estando ainda nos quadros, e com a possibilidade de serem... uma ajuda de custo. É porque a bolsa é uma bolsa, né, para que seja custeada as despesas do curso. Período. Inclusive, eles, agora quando a convocação, a gente pede que use o fardamento. Então, isso é dado, inclusive, como subsídio para que o candidato ele possa frequentar o curso de formação. Rapidamente, doutora, a senhora falou sobre essa necessidade de reposição, mas os quadros da Polícia Civil também defasados, como a senhora falou, queria inclusive que se pudesse, desse o quantitativo, mas o que já se falou era que, vamos dizer, que eram para ser 5 mil e tem menos de 1.000 policiais. Eu não sei o que está determinado na lei, a senhora vai falar, mas na área da saúde a gente viu que o governo do estado conseguiu fazer uma contratação bem mais expressiva na área da saúde, através até de judicialização. Não seria o caso também do governo do estado entrar na justiça para tentar fazer, mesmo com o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazer essa contratação a partir de uma decisão judicial, com uma contratação mais ampla? Isso, a sua pergunta é bem importante, porque, como eu já disse, a vontade do governo, a vontade, no caso da delegada geral, dos gestores da Polícia Civil, é que a gente contrate o máximo que pudermos. Não tenho dúvida. Agora, nós, como eu disse, temos que trabalhar à luz da disponibilidade orçamentária. Nós não podemos correr o risco de contratar e depois não pagar. Então, nós temos, eu como ordenadora de despesa, tenho que fazer um planejamento dentro do orçamento disponibilizado para a Polícia Civil. E a determinação do governo é que nós contratemos o máximo que possamos concluir. Do ponto de vista logístico, para organizar o curso, como eu disse, eram só 300 que previa o edital. E nós, a governadora já determinou chamar 100 a mais. Então, nós estamos formando os 400, serão 8 turmas de 50, e há toda uma logística, são 3 meses. São 3 meses. Após a homologação desse concurso, vem a fase da convocação desses 400. E nós, dentro do planejamento estratégico, dentro da disponibilidade orçamentária e com respaldo, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e toda a legislação em torno do assunto, nós estamos fazendo aquela contratação, seguindo as diretrizes, inclusive, do governo, de convocar, à medida que tenhamos a disponibilidade orçamentária, novos candidatos. Mas não está... não está no horizonte eu falo da Polícia Civil e do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, ajuizar uma ação para tentar repor essas vagas que são deficitárias dentro da polícia? Olha, essa ação, né, é a pauta dessa... Pois é isso que eu ia perguntar, porque tem uma ação civil pública, né, que foi ajuizada pelo Ministério Público, não é isso, doutora? Isso. Pedindo essa tutela antecipada e determinando aí que o Estado nomeie todos os candidatos aprovados no concurso público. A senhora falou em estratégias, estão sendo pensadas estratégias. Elas passam por quê? Pela vacância somente ou vai se ampliar esse quadro? E a pergunta mais objetiva de todos, o governo vai cumprir essa solicitação do Ministério Público? A decisão do governo, mesmo antes da ação, é de contratar o máximo de efetivo possível, como eu disse. Não são todos, né? Não significa que sejam todos, porque o concurso tem validade de 2 anos. E nós não temos nem condições de formar, mesmo que nós tivéssemos toda a disponibilidade orçamentária, um curso de formação é bem técnico, é trabalhoso, enfim. Então, nós temos que fazer esse planejamento de organizar essas turmas desses classificados. Como disse, a boa vontade é tão grande, e é importante também destacar
É o seguinte, você falou em 5 mil, né? 5 mil. Eu falei um número assim bem aleatório, eu não sei qual é o são número. São 5.150 cargos, são 800 escrivães, 4 mil de agentes e 350 de delegados, que existem no Estado desde 2010. Desde 2010. Embora a lei seja de 2010, nós só conseguimos realizar esse concurso agora, em 2022. Veja que são 12 anos sem concurso público, mas que o governo priorizou e determinou e nós estamos fazendo. E fazendo todo o esforço para chamarmos essa turma de 400 e continuarmos fazendo convocações e organizando os cursos para reposição dos quadros. Então, não há só boa vontade. Há boa vontade e determinação do governo para que nós façamos essa reposição continuada de acordo com a disponibilidade orçamentária. Então, nós temos 2 mil classificados. Isso que eu ia perguntar. O total de aprovados são quantos? 2 mil? Vamos chamar 400? O termo técnico, na verdade, é classificado. Certo. Porque se você tem um curso de formação que ainda é etapa do concurso, eles só estarão aptos quando terminar essa fase. Então, nós tivemos as fases até agora, né? 3 fases, a prova física, a prova subjetiva. Na casa de 2 mil. De 2 mil que estão classificados. Chamamos esses 400 e, inclusive, desses 400, o prazo de matrícula essa semana. Se nem todos convocados comparecerem, nós convocaremos na ordem de classificação do concurso e também na ordem de classificação do concurso organizaremos as próximas turmas desses classificados, porque há uma lei estadual que prevê que podem ser convocados para o curso de formação até 3 vezes o número de cargos de cargos do edital. Então, nós temos essa lei que também foi encaminhada pela governadora, Fátima Bezerra, para a Assembleia Legislativa, foi aprovada, e aí nós temos então essa programação para, à medida das classificações, irmos organizando os cursos de formação para reposição do efetivo, seguindo sempre aí também esse parecer do Tribunal de Contas, e essa ação, né, interposta pelo Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, manifestou esse entendimento, né, de que, embora tenha a lei de responsabilidade fiscal, os impedimentos eleitorais, também, né? Sim, eleitorais também. Então, de certa forma, do ponto de vista legal, a ação vem para dar um respaldo, reforçar o respaldo, mas é importante salientar que já havia determinação do governo do Estado em fazer essa contratação, dada a prioridade por esse governo em segurança pública e reconhecer as dificuldades de efetivo da Polícia Civil. Delegada, a minha pergunta ainda é sobre a questão orçamentária, porque ontem mesmo a gente noticiou que existe uma previsão de 314 milhões de déficit, né? Na LDO, né? Isso, para o governo do Estado, dos custos. E tem a questão também do corte de despesas, né? Que até Virginia e Júlio ontem colocou, e tem essa questão do efetivo. Dentro da responsabilidade fiscal, tem condições do governo realmente ficar dentro do que a lei permite, mesmo já estando com a previsão de déficit para a contratação desses novos policiais? E lembrando que há pouco tempo eles estavam nessa questão das gratificações que também estavam em risco. Que um dos argumentos foi exatamente esse. Que não tinha orçamento suficiente dentro do governo? O governo, ele recebeu, né, a governadora Fátima recebeu o governo, o Estado, com uma crise fiscal muito grande. Todos sabem disso. Então, é um desafio muito grande, existe esse déficit. Mas, no que diz respeito à segurança pública, né, saúde e educação, como direitos fundamentais, priorizados e resguardados, inclusive, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, então, dentro daquilo que autoriza a lei, a diretriz do governo é tratar essas áreas por serem essenciais, como prioridade. E por isso que a governadora deu essa determinação. Nós temos trabalhado com esse amparo legal que ressalva a segurança pública com relação à lei eleitoral, né, que impede que o gestor ele contraia despesas, deixando essas despesas para um próximo governo. Há um impedimento nesse sentido, né? Nós estamos exatamente, essa ação civil pública vem para ajudar a reforçar esse entendimento e abrir, né, facilitar essas contratações
E já havendo a determinação, então uma coisa vai se somando à outra no sentido de que a segurança do cidadão do Rio Grande do Norte possa ser efetivamente priorizada e a reposição dos efetivos serem feitas, porque também é importante destacar que não somente a Polícia Civil, mas dentro do sistema de segurança pública, nós tivemos aí a formação de mais de 1.000 policiais militares, Corpo de Bombeiros, ITEP, Polícia Civil. Então, é um desafio, é um déficit muito grande em todo o sistema e todas as instituições precisam ser contempladas, porque cada uma tem uma função, né? E o governo tem feito esse esforço para atender a Polícia Civil, Polícia Militar, ITEP, Corpo de Bombeiros. Os cursos de formações estão em andamento e tudo passa exatamente por isso, porque a segurança pública é prioridade, é área essencial e ela é ressalvada, né, pela legislação, digamos assim, se facilita. E a gente tem que conjugar toda essa legislação, inclusive com a assessoria jurídica da PGE e assessoria jurídica do governo do Estado, para que a gente possa editar os atos como gestoras. Delegada Ana Cláudia Saraiva, que está conosco amanhã de hoje aqui no Jornal da Manhã. Não é de hoje que essa estrutura precária da segurança pública, ela está presente no Rio Grande do Norte, mas numa situação bem mais grave no interior do Estado. Esses 400 policiais civis que estão no curso de formação, eles irão atuar? Qual a estratégia de atuação deles? É possível que eles cheguem ao interior do Estado e que a gente tenha uma polícia investigativa no interior a contento do que a população espera, porque o que a gente vê nas delegacias, aqui mesmo na Grande Natal, tem casos em Parnamirim que estão parados sem investigação há mais de 6, 7 anos, por causa dessa estrutura da Polícia Civil que faz um trabalho de investigação. Qual vai ser o critério de distribuição desses novos policiais que estão sendo formados pelo governo? Todo o nosso planejamento estratégico ele é em cima de dados. Então, a governadora do Estado também expediu um decreto que fazendo a reorganização da Polícia Civil. Até o início da nossa gestão, não estava estabelecido no instrumento legal quais as cidades, sedes da Polícia Civil, ou seja, aquelas cidades onde receberiam a sede para a atuação da Polícia Judiciária naquelas regiões. Então, nós encaminhamos esse decreto, ele foi aprovado, e essas nomeações, elas seguirão exatamente o que está estabelecido nesse decreto. Ou seja, o planejamento desses 400 e daqueles que vierem a ser formados, ele seguirá a criação das delegacias que foram feitas por esse decreto, o fortalecimento de algumas unidades que, por ser mancha vermelha, conforme as estatísticas criminais, receberão reforço de efetivo. Mancha vermelha mancha vermelha são aquelas cidades onde os índices de violência são maiores, né? Doutora? Bom, nós temos... Quantos por cento aqui são na mancha região vermelha? metropolitana, por exemplo, nós temos São Gonçalo, Macaíba, Ceará-Mirim, Parnamirim, que são cidades, por exemplo, onde o índice de homicídios isso é provado estatisticamente na região metropolitana, Mossoró, né, em algumas cidades pontuais. Os homicídios, que são os crimes mais graves, né, o crime contra a vida, ele acontece em número maior. E nós temos feito um planejamento exatamente de fortalecimento dessas áreas. Por exemplo, o decreto. Nós criamos delegacias de homicídios em toda a região metropolitana. Então, além da DHPP... especializada. Hoje nós implantamos em Parnamirim a Delegacia de Homicídios, está em pleno funcionamento, a Delegacia de Homicídios de São Gonçalo e com a nomeação nós vamos implantar a Delegacia de Homicídios de Ceará-Mirim e de Macaíba. Então nós estamos ampliando, né, o combate aos crimes contra a vida através da implantação dessas delegacias, bem como também em Mossoró, região do Seridó, Açu, nós estamos criando uma regional que hoje não é regional, Açu, e nós vamos transformar, implantar a delegacia regional em Açu. Currais Novos passa a ser uma delegacia regional e esse efetivo, então, será distribuído nessas áreas à medida e os números, as estatísticas criminais apontam onde há maior necessidade e serão esses critérios técnicos que irão definir o local da lotação desses policiais. Então, Virgínia, sim, o interior do Rio Grande do Norte receberá reforço, a região metropolitana, conforme esses dados. E, como eu disse,
a partir dos dados, a gente vai fazendo o planejamento e vai ocupando, expandindo a polícia investigativa, que é tão importante para o combate à impunidade e à criminalidade. Estrutura física dessas delegacias no interior, delegada, projeto, o que é que foi feito até agora? Porque também a gente, quando recebe... Inclusive na capital, eu recebi recentemente denúncias lá que na delegacia do idoso tinha uma dificuldade até de locomoção para as pessoas que vão adentrar. Realmente é algo bem importante. Como é que está a questão da estrutura física das delegacias aqui no estado? Quero mais uma vez agradecer essa pergunta. Virgínia conhece aí a nossa história, né? Todos sabem que a gente vem de uma luta classista. A delegada Ana Cláudia, ela sempre esteve do outro lado. Eu até conversava com ela para perguntar como é que está sendo a experiência de estar agora dentro do governo. A senhora que participou de várias lutas dentro da Polícia Civil. E assumir esse desafio é parte desse compromisso, porque se nós dedicamos a nossa vida profissional, além do campo operacional, também a lutar por melhor estrutura para a Polícia Civil, melhores condições de trabalho. Agora é nosso dever, né? Eu tenho 25 anos, já poderia estar aposentada, mas fui convocada para a missão e não tive como dizer não. E o faço com muita honra, com muita responsabilidade, estou procurando fazer com muita responsabilidade, junto com a equipe extraordinária, junto com a força de vontade dos policiais civis desse estado, que se desdobram em momentos de folga para atender essa demanda que só cresce, os desafios só aumentam. Então, assim, a parte da estrutura física, quando nós recebemos a administração da Polícia Civil, existe um projeto que está em andamento, inclusive, junto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, para a reforma de todas as delegacias distritais aqui de Natal. E aí nós já fizemos a reforma da 4ª DP, que estava aqui em Mãe Luísa, uma área super crítica. Fizemos a reforma da 6ª DP, em Pajuçara. Estamos na fase de licitação da 2ª DP. A 1ª DP, estamos procurando um prédio para alocar. A 1ª DP aqui no centro da cidade. No centro da cidade. O prédio é tombado. O prédio muito antigo e nós não podemos reformar. Quase tombando. Pois é. Tem um algodão na frente, uma árvore que você não consegue nem entrar, tem que se baixar. Inclusive, eu fui cobrada recentemente, como gestora, em razão disso. E a 1ª DP, aqui no centro da cidade, funciona num prédio que tem um tombamento, né? Como patrimônio histórico. E aí nós não podemos realizar nenhuma reforma. Então, nós estamos, inclusive, pesquisando instalações para retirar de lá. Porque como tem uma escada na entrada, então tem a questão da acessibilidade. Nós não podemos despender recursos públicos e mexer na estrutura do prédio. Então, a gente está procurando um prédio que tenha acessibilidade. É a melhor solução, porque ali não vai ter como intervir para melhorar nada. Né? Mas é uma segurança para quem está lendo o Bar do Coelho na diagonal. É muito bacana ter uma delegacia próxima. Na igreja do Galo. Pois é, então, estamos também em obra de reforma na 1ª DP de Mossoró. A delegacia de Touros. Então, nossa equipe de engenharia é muito pequena, mas nós temos dentro desse planejamento feito um cronograma, reformado o que é possível e havia dentro desses projetos, essas reformas, além da Fonte 100, nós temos um processo de 2012 que estamos tentando resgatar esse recurso, trabalhando junto ao Banco Mundial, né? Estamos, então, também com investimentos próprios, o governo não fez nenhuma reforma? Sim, fez sim. Fonte 100 fonte. Essas reformas que estão sendo feitas estão sendo da Fonte 100, que é do governo do Estado. Esse projeto de 2012 é um empréstimo junto ao Banco Mundial? Que está sendo estamos tentando resgatar, porque recebemos com algumas pendências e estamos tentando resolver, porque não envolve só a Polícia Civil, são vários Laura está querendo fazer a pergunta, ela vai fazer agora só para registrar. Ainda bem que hoje as delegacias não acomodam mais presos, né? Foi uma luta, né? Isso aí, acho que foi desde o governo passado, né? Que os presos saíram das delegacias. Né? Sim. Porque as delegacias também não têm estrutura hoje, nenhuma e a lei nem permite, né? A lei de execução penal, ela não permite, porque o preso, ele precisa ter condições dignas, né? A pessoa já está ali presa, com seus direitos, com sua liberdade cerceada, ela precisa ter condições dignas de instalações físicas. Entanto, mas só para complementar a pergunta, o orçamento da Polícia Civil, dentro da nossa disponibilidade, nós estamos em tratativas para contratar uma empresa para fazer a manutenção predial. E essa empresa, inclusive, ela presta serviço a outras instituições,
Fizemos uma pesquisa de ata de preço. Não foi possível ainda fazer essa contratação, mas só destacando e tranquilizando o cidadão do Rio Grande do Norte, no sentido de que nós temos atenção a isso. A reestruturação da Polícia Civil é muito importante. Apesar de toda a crise financeira e de dificuldades orçamentárias e uma pandemia, né, nós assumimos em 2019 e não contávamos com esse fato tão grave que acabou mexendo no orçamento, porque recursos tiveram que ser remanejados para a saúde pública, mas nós temos cumprido o que é possível e a Polícia Civil ela está deixando, né, como marco de gestão um planejamento estratégico exatamente para a reestruturação de toda a instituição, desses prédios, inclusive com contratos sendo licitados em andamento para a continuidade dessas obras que foram iniciadas e que serão continuadas, sim, na execução desse planejamento. Delegada Ana Cláudia Saraiva está conosco aqui no Jornal da Manhã. O nosso tempo está mais que curto aqui, já estamos nos acréscimos do segundo tempo, mas aproveitando a presença da senhora aqui no nosso estúdio, hoje, 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, em caso de denúncia, de uma percepção de um abuso, qual delegacia, qual procedimento o nosso ouvinte deve tomar, aproveitando a nossa data e a sua presença? Prestando esse serviço, né? Nós temos a Delegacia da Criança e do Adolescente, a DCA, conhecida como DCA, que é Delegacia Especializada em Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, funciona em Candelária, ali nas proximidades da UAB. Inclusive, a delegada, nós estamos fazendo uma força-tarefa nessa semana para chamar a atenção mais uma vez da barbaridade desse tipo de violência. E estamos fazendo um mutirão, né, no âmbito da Polícia Civil, para agilizar processos que estão em andamento naquela unidade. E também temos dentro das nossas ações a criação do Departamento de Combate a Grupos em Situação de Vulnerabilidade. Que grupos são esses? Mulher, criança, adolescente, idoso, crimes também de intolerância racial, sexual, LGBTfobia, que é o DPGV. Em breve estaremos implantando, agora no segundo semestre, esse departamento, que é mais uma inovação que vem para a proteção desses grupos em situação de vulnerabilidade. Em caso de denúncia, diz que sem anonimato? Tanto diz denúncia da Polícia Civil, 181, tem também o número da Polícia Militar, que repassa as informações 190. Temos a delegacia virtual, que permite o registro da ocorrência pelo cidadão, no site da Polícia Civil. Então, são vários canais de denúncia e, recebendo essas denúncias, faremos as devidas apurações. Ok. O Jornal da Manhã recebeu hoje a delegada-geral do Estado, Ana Cláudia Saraiva. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui ao nosso Jornal da Manhã. Eu é que agradeço essa competente bancada que me deu a oportunidade, né? Até parece que a gente tinha feito todo um roteiro, que tudo se concatenou dentro daquilo que a gente precisava falar. Eu agradeço e me permaneço à disposição. Muito obrigada, delegada. Boa quarta-feira. Muito obrigada. Agora, 8h47. Repita. 8h47.